Tirando o Piauí e o Maranhão, todos os outros estados, 7 estados do Nordeste, do que a gente chama Nordeste hoje, né, tiveram atividades de cangaceiros, ou com lampião, ou com bandos anteriores a lampião, ou posterior um pouquinho a lampião com purisco. Não tem como desvencilhar, né, a herança cultural do cangaço no cotidiano dessas pessoas, principalmente no sertão sergipano, desde a culinária até a poesia. Então isso fica muito evidente. É lua, é sol, é sertão, é caatinga, fauna e flora, a maior expressão do Nordeste, mundo afora. É sanfona, triângulo e zabumba, é luz para os que aí estão. Vaquejada, cantoria, boi bumbá, chachado, xote e baião. Eu digo que o cangaço ainda continua, né? Nunca acabou o cangaço, porque antigamente a maldade era expressada através de armas, numa época de olho por olho, dente por dente. Uma época que muitos sertanejos eram obrigados a sair de suas terras e expulsos por coronéis querendo expandir seu território. Esses sertanejos que pegavam tudo que eles tinham, para muitos era pouco, mas para eles era muito, colocavam em carroças, em carro de boi e ia embora para o grande centro procurar como sobreviver. Esses eram chamados de cangaias ou cangaceiros, tá usando cangas de boi. Começaram a ser apelidados dessa forma, de cangaias ou cangaceiros, como um termo pejorativo, uma forma de zombar daqueles sertanejos que procuravam os grandes centros. E aí eles começam a se organizar em bandos para defender suas terras. E aí eles adotam esse nome de cangaceiros. Não tem como morar e viver aqui no semiárido, viver em Poço Redondo e não se falar em cangaço, não se inspirar, não assistir às apresentações de chachada atualmente. Também, assim, chegar em qualquer lugar aqui do Alto Sertão, você vai encontrar uma referência do cangaço, seja um restaurante, seja uma agência, seja um barco, uma embarcação, enfim, locais de memória do cangaço. Para nós é gratificante essa história do cangaço, esse universo do cangaço. Poço Redondo, que eu digo sempre, que é uma terra onde as pessoas nascem com DNA cultural. Eles já nascem sabendo o valor e a importância da cultura, aquela cultura voltada para seu povo, onde o sertanejo faz pelo meio da sobrevivência, aquilo tudo, como os próprios cangaceiros faziam. De tudo um pouco dessa cultura sertaneja, que também gira em torno ali do cangaço, eu não vou dizer de heróis ou não heróis, mas da lida do homem, eles conviviam diretamente com a natureza. Eles tinham essa sabedoria ali da natureza. Eles usavam a vestimenta, né, específica, de indumentária, de anéis, do couro, né, do elemento do couro, que Luiz Gonzaga também traz tudo isso, canta tudo isso em suas canções também. Além da questão dessa influência moura, né, que vem com os portugueses, da própria construção melódica das músicas, dos estilos musicais, de toadas, das canções. Então, eu acho que como todo nordestino e nordestina, tudo isso está impregnado no nosso dia a dia.
O meu avô Júlio Félix, ele trabalhava direto com o Lampião, esse pessoal, quem manejava eles aqui era meu avô Júlio Félix, o Erasmus Félix, o João Félix, a Irmandade, né? O que eles precisavam, o homicídio de Cadu, esse pessoal era um pessoal que sempre acoitava, que nem o pessoal fala. Acoitava o Lampião aqui na região, quando eles estavam aqui. Então eles trabalhavam com eles, viviam de mandado. O que eles precisavam, pegar uma mercadoria, entregar um animal para eles andarem montados, pegar uma criação para eles comerem, transportar roupa, transportar os baús de calçado, mercadoria, de bala, de tudo, de armamento, tudo era com esse pessoal que fazia isso para eles. O Lourival Félix, que era meu tio, uma família muito grande, e todos viviam todos juntos. O couro, ela é uma atividade, né, artística que já existe aí desde o período colonial e também ultrapassou as barreiras, né, do tempo e resiste até hoje. E também era um elemento muito usado, né, o couro, na indumentária dos cangaceiros e das cangaceiras. Aí, por ser herança familiar do meu pai, os nossos tios de Orlando Félix, que é o Orlando dos Couros, que é o meu pai, eles tinham ligação com o cangaço e também eram famosos coiteiros, como, por exemplo, Manuel Félix, que foi um dos coiteiros da chacina. A gente sempre vê documentários, fotos alusivos a eles. E um avô do meu pai, que era também coiteiro de Lampião, Júlio Félix. E a gente tinha também na família Lourival Félix, que é outro tio do meu pai, que atuava trabalhando com couro. E segundo Raimundo Eliette, eles faziam quibembes, faziam trabalhos de couro para o cangaço. O cangaço, enquanto dado histórico, ele não finda com a morte dos cangaceiros mais emblemáticos, né, Lampião e depois Corisco, né? Ele é um dado que continua vivo na história brasileira, né, enquanto prática, porque a sociedade brasileira é historicamente desequilibrada e a gente tem todos os conflitos sociais violentos inerentes a essa desigualdade. E os dados propriamente ditos do cangaço, enquanto essa vivência desses homens e dessas mulheres que se embrenharam no mato e praticaram esse tipo de justiça que eles entendiam que estavam praticando, eles continuam vivos na cultura brasileira, né? O turismo bebe nessa fonte e até hoje, mais de 80 anos, né, que houve a morte de Lampião e de seu bando, o cangaço ele ainda vive na cultura e ele ainda vive no turismo e o turismo ainda vive do cangaço. O rol de escritores e pesquisadores é um rol grande de cangaço. Anualmente nós fazemos o encontro desses pesquisadores e escritores do cangaço através de uma confraria da qual nós chamamos de Cariri Cangaço. É sediado em Fortaleza. O cangaço deixou marcas por onde ele passou, né? O cangaço está no imaginário da população nordestina e em muitos brasileiros, né? O cangaço faz parte da história do Brasil
E esse cotidiano do cangaço a gente pode perceber a sua presença desde a música até a literatura do cordel. Talvez é um dos temas, se não o tema que é mais escrito na literatura de cordel. As rendas, né, existe uma influência das rendeiras, a própria cultura do couro, a fabricação de algumas peças. E tudo isso no universo do turismo, as histórias, as memórias, eles foram de alguma forma ressignificados. O cangaço para nós continua vivo na memória de cada um.